This call is now being recorded. Olá, pessoal. Hoje iremos falar um pouquinho sobre alguns comandos básicos, né? Referente ao que a gente precisa para estar projetando no AutoCAD. Então, para quem já tem o AutoCAD, né, é bom ir treinando para que consiga fazer futuramente os desenhos relacionados, tanto à planta baixa, planta situação, localização, né, cortes, fachadas. Tudo isso aí a gente precisa saber também, né? E também quando plotar esse projeto em específico que vocês forem elaborar. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns comandos. Ó, quem está com o AutoCAD aí já pode ir treinando, né? Vamos representar aqui, lembrando que eu tenho no meu sistema de AutoCAD, eu tenho os comandos básicos, por exemplo, o PEN, que é para movimentar, lembram? Então, eu tenho, no meu AutoCAD, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou representar um desenho para que a gente possa colocar esses comandos. Vou pegar essa primeira linha e eu quero representar nessa linha, por exemplo, 60 metros. Né? Então, eu vou colocar 60 e vou clicar em Enter. Então, aqui, ó, ele apareceu, né? A linha. Então, vamos lá. Vou colocar de novo, pegar um ponto e colocar em específico aqui 60 novamente. Eu quero um projeto aí, no caso, de 60 por 60, né? O meu projeto. Então, 60 de largura e 60 de comprimento, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar assim para a gente entender o que a gente vai fazer lá na frente. Então, aqui também eu vou ter 60. E vamos lá. 60, né? Que aqui fecha. Pronto. Se vocês forem visualizar, verificar, quando eu clico em cima de cada linha, ela não está unificada. Né? O que eu tenho que fazer para unificar? Então, é aí que entra os meus comandos, né? Que é o que eu tenho que colocar os dados em bloco, né? Então, como é que eu coloco? Para que eu coloque os dados em bloco, eu preciso clicar no botão Ctrl Shift V. Então, vocês vão lá, ó, Ctrl Shift V. Vai abrir aqui, ó. Vocês viram aqui, ó, comando Pastel Block, que é o quê? O comando de bloco, né? Então, vamos lá. Eu vou selecionar. Vou formar aqui o meu comando de bloco, né? Por quê? Eu tenho que colocar o meu objeto ele em bloco para que fique mais fácil de eu movimentar, de eu estar fazendo alguma situação com esse meu objeto. Olha aqui, né? Então, por exemplo, eu coloquei ele em bloco e eu posso modificar ele, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui novamente para vocês visualizarem. 60. Lembrando que para voltar sempre para finalizar, né? No caso, quando eu quero sair de um comando, eu sempre aperto o botão ESC. Então vamos lá. No caso, o Ctrl Shift V, eu colo os meus dados como bloco, né? Então, o que vocês viram aí, eu vou
está movimentando os meus dados como se ele fosse um bloco. Né? Então, quando eu quero juntar, na realidade, eu quero colocar aqui esse meu objeto como um bloco único, aí eu tenho um comando B, que é criar bloco. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar B aqui embaixo, ó, tá vendo? Nessa caixinha branca. E aqui eu tenho, ó, bloco, né? Então, vai abrir uma janela. Aí eu vou especificar, vou selecionar os pontos, né? Onde eu tenho que selecionar para criar os blocos. Tudo isso aqui é importante porque a gente utiliza, né? Quando vai representar o desenho técnico. Ó, selecionei os blocos, né? Então, apertei com o botão direito do mouse e vou nomear aqui o meu objeto. Vou colocar aqui planta, por exemplo. E aqui eu coloco OK. Aqui, como eu já tinha feito com o mesmo nome, aí ele aparece essa mensagem. Então, eu vou colocar aqui. Novo. Novo bloco. Aí eu vou colocar assim. Então, o que que acontece? Eu vou, lembrando que eu já selecionei, né? Eu tenho que colocar, converter para bloco a minha caixa, né? A minha linha que eu fiz fragmentada e vou clicar em OK. Então, aqui eu vou selecionar o objeto, que aqui ele saiu. Vamos lá, selecionar o objeto novamente, né? Então, botão direito do mouse, já está selecionado aqui, ó. Vamos lá, selecionar novamente. Né? Novo bloco, já está aqui, novo bloco. Já está selecionado os pontos, manter. Vamos lá, para ver se ele vai. Foi. Então, aqui, ó, se vocês forem ver, em vez dele ficar como linhas separadas, ele se formou agora em bloco. Então, esse bloco, a gente pode trabalhar ele até melhor, né? Então, quando eu vou clicar em cima, ó, podem ver, ele já criou um bloco, ok? Então, lembrando, para que eu crie um objeto em bloco, eu estou fazendo o quê? Eu sempre vou colocar o meu comando B nessa caixinha aqui, onde está digite um comando. Então, lembrem aí, se vocês estiverem com o AutoCAD, fica mais fácil de ir acompanhando. Vamos lá. Se eu quero cotar, né, a minha área, então lembre-se, né, eu preciso saber qual é aquele valor daquela área que eu preciso ter. Então vamos lá. Eu posso vir aqui, né, no comando cota, pegar aqui, ó, a minha linha de um ponto a outro, ele vai dar qual é a minha cota. Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Cota, que é o quê? Vai criar vários tipos de dimensões dentro de uma única seção de comando. Então, eu vou clicar em cima, né? Pego um ponto, o outro, e ele vai dar o meu valor, ok? Então, aqui é para a gente saber quanto é de dimensão do meu terreno. Então, eu preciso saber, né? Lógico que eu estou desenhando, eu preciso saber a minha cota. Então, quando a gente vai colocar num desenho técnico, a gente vai, além de fazer toda a representação do que a gente precisa demonstrar para que na hora da execução seja o mais perfeito possível, eu tenho que colocar também a cotagem, ou seja, a representação da dimensão daquele objeto, daquela planta, daquela construção que eu preciso verificar no local, né? Cada ambiente, cada área, né? Então, tudo isso aí eu preciso entender. Até aqui tá todo mundo entendendo? Expedito, Daniel. Ok. Então, vamos lá. Se eu quiser colocar aqui para copiar, como é que eu coloco para copiar? Eu vou colocar o meu comando copy. Então, eu coloco aqui, ó, na caixinha. CO. Aí vai abrir aqui, ó, gente. Quando eu coloco CO, logicamente que ele vai abrir aqui. Eu tenho
copiar cota linear, cota, né? Eu tenho várias opções aqui. Então, o que, que vai acontecer? Eu posso utilizar cota? Posso, né? Que é que a gente acabou de ver. Eu posso clicar no botão aqui, como eu cliquei? Posso. Eu posso clicar aqui também? Posso, né? Eu posso colocar uma cota linear? Cota linear é quando tem essa sistematização que vocês estão vendo, né? Que cria uma cota linear com uma linha de cota horizontal, vertical ou rotacionada. Aí este comando ele vai substituir os comandos de cota horizontal e cota vertical. Então a cota linear ela sempre vai ser baseada na linha, né? Sempre vertical ou na horizontal ou rotacionada. Então aí é o exemplo. E o copiar? O copiar ele vai selecionar os objetos, né? Que eu quero para copiar novamente. Então vamos lá, copiar. Qual objeto que eu quero copiar? Eu quero copiar esse objeto, eu vou clicar em cima dele, né? Então, ó, cliquei o objeto, né? E aí, o que, que eu quero fazer com ele? Eu quero mover, né? Ou eu quero dividir. Aí vai depender do que eu quero fazer, né? Então, vamos lá. Se eu quero mover, eu vou clicar no comando move. Então, aqui só são os comandos, né? Para vocês verem. Copiar objeto, eu vou clicar em cima e vou copiar ele, né? Ó, tudo que eu quero copiar, né? Selecionei o objeto e vou copiar ele, ó. Copiei, tá vendo? Né? Então, lembre, sempre eu vou estar utilizando o botão direito do mouse. Cliquei em cima novamente, ó, para vocês entenderem. Selecionei o objeto. Vamos lá, comando copy. Então, como é que é o comando copy? Eu clico na caixinha branca, CO, vai abrir, copiar. Eu vou clicar em cima do objeto, né? Então, eu venho aqui com o botão direito do mouse e arrasto para onde eu quero, né? Ó, se eu quiser copiar várias vezes, eu posso, ok? Né? Não é difícil. Então, aqui são alguns comandozinhos. Lembrando, né? Rachura. Se eu quiser rachurar, eu posso ir, como na aula passada, eu posso vir aqui no comando, né? No ícone rachura e rachurar aqui o meu desenho. Como eu posso também colocar H aqui no meu espaço em branco, na minha caixinha em branco, e colocar aqui, ó, rachura, né? Que vai preencher a minha área aí, como a gente viu na aula passada. Vamos lá. Então, qual é o tipo que eu quero colocar minha representação aqui, né? Então, vamos lá. Eu posso colocar em sólido, eu posso colocar em angle, ANSI, né? Então, eu tenho várias sistemáticas aqui. Vamos colocar isso aqui, por exemplo, né? Então, vamos lá. Botão direito, aí eu cliquei em cima, né, do objeto aí, que eu quero rachura, e ele ficou dessa forma, né? Então, se eu quiser ele desse jeito, eu posso colocar? Posso, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, ó, comando H, rachura. Cliquei em cima, né? Olha como ele vai ficar. Né? Ele vai ficar nessa representação, tá bom? Se eu quiser excluir, eu clico em cima e aperto Delete. Vamos lá. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu posso fazer aqui também, vindo pelo ícone? Posso, né? A Shura vai abrir a mesma coisa, né? A mesma caixinha. Vou clicar em cima, né? Então, eu tenho a representação de como vai ser aqui. Então, vai depender do objeto que eu quero. Vou deixar um rachurado aqui para vocês saberem. Vou pegar esse aqui mesmo. Então, vai ficar dessa forma. Ok?
Então, esses são alguns comandos para vocês saberem, né? Vocês entenderem. E quando eu quero o quê? Fazer, por exemplo, uma linha, né? Quando eu quero fazer uma linha sem precisar ir para o ícone que eu tenho aqui na minha área de trabalho do AutoCAD. Como é que eu posso trabalhar? Utilizando o comando na minha caixinha. Então, o que vai acontecer? Eu aperto aqui, né? Eu venho aqui para minha caixinha branca, né? Na minha caixa de seleção de objeto, de escolher o que eu vou fazer, né? E aí eu coloco somente o L. Ele vai abrir o quê? A minha linha. Lembrando aqui, eu tenho várias questões. Ó. Eu tenho layer, eu tenho layout timeline, eu tenho lista, eu tenho um monte de coisa, eu tenho legenda, né? Então eu vou escolher o quê? Linha. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar a minha linha. Se eu quiser 100, eu só vou colocar a especificação que eu quero no meu sentido da minha linha e aperto aqui o número 100, né? Vou digitar o número 100 e aperto Enter. Se eu quiser fazer ele, lógico, né? Dando continuidade, o que vai acontecer? Eu não preciso apertar o ESC para ele ficar uma linha fragmentada. Então, eu dou continuidade. Eu posso dar continuidade? Posso. Né? Então, eu posso colocar aqui que eu tenho 100 por 50, por exemplo. Então, aqui, né? E aqui, 100 novamente. E aqui, 50, né? Que fecha o meu ponto. Então, ó, ele ficou fragmentado. Como é que eu faço mesmo para unir em bloco? Eu vou colocar o quê? B. Lembrando que vai abrir aqui, ó, um bloco. Então, aqui vocês já sabem, né? Seleciona o objeto. Então, aqui eu não vou nem dar continuidade, que aqui vocês já sabem. Acabei de explicar, né? Então, vai selecionar o objeto e vai criar aí o bloco, ok? Então, vamos lá. Aqui todo mundo acho que entendeu, né? Se eu quiser colocar um texto na minha planta, né, no meu carimbo, que eu preciso colocar, né, a especificação de quem é o engenheiro, de quem é o técnico, quem desenhou, quem é o proprietário, a escala, né? Então eu preciso saber direitinho como é que eu vou colocar. Eu posso vir aqui no meu ícone, né, e colocar o texto, né? Eu posso colocar o texto multilinha, eu posso colocar o texto única, né? Então vou pegar esse aqui. Ele vai abrir o quê? Vamos lá. Abriu aqui a minha caixa de texto. Digamos que eu queira colocar teste. Vou escrever aqui, ó, teste, né? E aperto o aqui, pronto, teste. Ficou, né? E aí, se eu quiser colocar, logicamente que aqui depois eu vou arrumar ele direitinho, né? Quando eu tiver no meu projeto, né? Só que aqui o que acontece? Ele ficou num lugar que não era para ficar. Então eu tenho que mover. Qual é o comando? Então o comando que eu vou utilizar é o move. Então eu coloco o quê? MO. Então vocês vão ver aqui, move, né? Clico em cima e movo ele, né? Então, aqui, ó. Eu quero que ele fique aqui embaixo, por exemplo. Eu movi. E qual é o comando? Se eu não quiser utilizar o meu ícone que está na minha área de trabalho como texto, qual é o comando que eu tenho que colocar? Simplesmente um Tzinho aqui, ó. Né? E vai abrir texto. Aqui, ó. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou digitar. Vamos lá. Planta. Vamos dizer que aqui seria uma planta teste inicial. Então, aqui, ó. Beleza? Ok? Até aqui? Né? Então, vocês viram, né? O comando move,
o comando texto, né, que a gente tem, que é o T. Lembrem aí, vão anotando. Eu tenho o comando texto, o comando move. Lembrando que o texto, se eu não quiser ir no meu ícone da área de trabalho, eu vou digitar o T na minha caixa branca aqui, né, na minha caixinha que eu tenho aqui de digitação. E lembrando que o meu comando é T. Quando eu quero mover um objeto, o meu comando vai ser MO. Lembrando que eu tenho que digitar lá no meu espaço em branco. E aí, qual é o outro comando que a gente viu? Comando bloco, né? Comando bloco vai ser B, né? Então, o comando copiar. Qual é o comando copiar? CO. Então já vão anotando para vocês não esquecer. O comando linha, né? Se eu quiser criar uma linha sem verificar o ícone da minha área de trabalho, simplesmente eu vou colocar aí digitado L, né? E a rachura, eu preciso colocar um H, né? Então, aos comandos aí básicos para que eu consiga adiantar, né, o meu trabalho quando eu estiver desenvolvendo aí o meu projeto técnico. Né? Então, tudo isso aí é bom para vocês entenderem, né? E se eu quiser cotar, lembram da cota? Né? Eu preciso saber como é que eu vou cotar esse meu objeto. Eu preciso saber como é que ele vai estar dimensionado, né? Então, além de eu estar utilizando aqui no meu ícone, né? Que vocês viram, né? Eu tenho a cota, eu posso clicar em cima, né, e fazer o meu sistema de cota e observar como é que eu posso colocar aí. Né? Como eu posso também colocar uma cota linear, que o comando da cota linear é DLI. Né? Então, cada comando aí tem a sua determinação. Então, são algumas dicas para o AutoCAD. Né? Além do que eu preciso conhecer aqui no meu painel, né? Com uma anotação, né? Que eu preciso saber, né? Que é a normatização, por exemplo. Então, eu preciso saber o paramétrico, né? Tudo isso aí mais à frente a gente vai verificando. A vista, né? Como é que eu vejo, né? Como é que vai ficar, né? Então, quando eu for exportar para PDF, quando eu vou plotar, né? Uma planta, dependendo da sua escala. Então, tudo isso aí eu preciso entender como é que funciona, né? Eu tenho também o suporte, né? O app de suporte. Então, quem já tem o AutoCAD já vai procurando se familiarizar com o sistema. Até porque é bom, a gente só aprende quando estamos exercitando. Né? Então, fica aqui o testezinho para vocês já fazerem. É uma atividade que vocês já vão ter que fazer para a próxima aula, tá bom? E aí eu já coloco lá a especificação para vocês, referente ao que vocês vão ter que fazer. Então, vai ser basicamente isso aqui. Ok? Daniel, Expedito. Então, a nossa aula finaliza por aqui e até a próxima aula.